Olá, esse é o Painelcast, o podcast da EARP. Eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil. E eu, Bruno Prota, engenheiro agrônomo. Nosso colega da EARP, o engenheiro Paulo Cinelli, vai nos acompanhar nesse bate-papo, porque é especialista no tema que vamos conversar aqui. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Estou lisonjeado por ter sido chamado para esse debate proveitoso. Muito bom. Hoje o episódio será diferente, a gente vai dividir ele em duas partes. A primeira parte é com Antônio Carlos de Oliveira Júnior e a segunda com o Lineu Andrade de Almeida. Os dois são engenheiros e vieram para falar sobre o mesmo tema, o abastecimento de água por meio da captação do Rio Pardo. O engenheiro Júnior é engenheiro civil, especialista na gestão pública e em gerenciamento de cidades. Foi gerente regional da CDHU, do CODASP, do Centro de Engenharia do Ministério Público de São Paulo e também gerente-geral da Secretaria de Infraestrutura de Ribeirão Preto e da Transerp, atual RP Mob. Tem currículo, hein, amigo? Hoje é secretário da SAERP e a secretaria que tomou o lugar do DAERP e tem responsabilidade que vai além de garantir o abastecimento da cidade. Bem-vindo, Júnior. Muito obrigado Fabiola, Bruno. É um prazer estar aqui contribuindo aí com o Painelcast. Prazer é nosso, Júnior. Quer começar? Pode. Júnior, gostaríamos de saber um breve histórico de como é a captação da água do Rio Pardo. Bom, a Ribeirão Preto, né, a gente... Do projeto, né? Do projeto do Rio Pardo, tudo inicia, né, com essa questão do abastecimento de Ribeirão Preto, que hoje, né, através de 120 poços do aquífero Guarani. E com isso a gente vem explotando do aquífero uma água muito grande, mais de 6 mil litros por segundo, né, 6 metros cúbicos por segundo. E aí daí a necessidade de buscar uma forma alternativa de abastecer Ribeirão Preto. Se você pensar em Ribeirão com mais de 700 mil habitantes, é uma única cidade que a gente conhece que é 100% de um aquífero. E isso, ao longo dos anos, vem rebaixando o nível do aquífero Guarani e com isso a gente tem que buscar uma alternativa. É uma questão da gente responsabilidade técnica com a cidade, com os investimentos, com os empreendedores e com a população. Daí que começou a gente buscar uma alternativa, que é o Rio Pardo, que está próximo de nós, né, bem pertinho aqui. E aí estamos buscamos a fonte de recursos junto à Caixa Federal, porque para esse projeto a gente estima-se em torno de 3 milhões de reais, um projeto básico bem elaborado, com vários estudos ambientais, de captação, de como vai ser feito o centro de reservações, para poder dar, em seguida, na hora que tiver tudo aprovado, com a Caixa, com nós, uma empresa contratada, e sim buscar uma parceria para poder trazer essa água do Rio Pardo tratada, que é um valor bem alto, né? É muito interessante, é de extrema importância esse projeto, né? Porque temos dados hoje que o aquífero já foi rebaixado nos últimos 70 anos, 120 metros. Então, a gente, até me corrija se esse dado que eu estou informando estiver errado, né? Alguns estudos informam isso, mas não tem a certeza absoluta, né? Na verdade é necessário que se faça estudos mais aprofundados, inclusive até parece que essa ERP está em fase de contratação, não é? Isso. De um estudo junto a um professor da USP, né? É o FEIDRO, né? É o FEIDRO do governo do estado também, que aí a gente tenta buscar o professor Irata da USP para fazer um estudo do aquífero Guarani. Também algo inédito que a gente conhece. Como você disse, tem os estudos que tem um rebaixamento grande do aquífero, mas ele é diferente em vários pontos da cidade, porque o aquífero ele não está no mesmo nível na cidade toda. Como nós temos poços, o Paulo de Ribeirão aqui, que está a 300 metros de profundidade a nossa bomba para captar, mas temos poços que está a 150. Então, dependendo de que você está da cidade, você tem um rebaixamento do aquífero mais ou menos. Então a gente está buscando isso aqui, já conseguiu na verdade esse recurso também com o FEIDRO, estamos apenas aguardando a formalização do contrato para poder fazer uma dispensa, uma exigibilidade de contratação pelo professor Irata, que é o maior conhecedor aqui do Brasil, talvez até do mundo sobre aquíferos, né? Para poder fazer esse estudo bem detalhado, para a gente saber até quando que a gente consegue tirar água do aquífero, e com esse estudo a gente vai ter que sim tomar outras alternativas, buscando a fonte do Rio Pardo, porque se esse estudo falar que está rebaixando mais ainda, você tem que buscar essa água para poder estar abastecendo o Ribeirão Preto, né?
E acho que também vale lembrar que, enfim, Ribeirão Preto, né, abastecido aí por 100% de poços, e cada vez mais estão tendo empreendimentos, e as dificuldades de se perfurar poços são grandes por causa das legislações que não permitem poços próximos. Enfim, existe uma diversidade aí de regras, então cada dia mais está mais difícil também perfurar poço em Ribeirão. Complicado. E parabéns pela prefeitura, pela secretaria, por estar sendo proativa e já procurando uma solução para um problema futuro. Bruno, e aí vem a minha questão, eu queria saber... Desculpa te interromper, só para trazer a informação que a gente tem estudos já realizados pela IARP no Painelcast, tanto na revista Painel quanto no Painelcast, que a gente fala sobre o aquífero. Então é a edição 264, 265, 258. E no Painelcast é o episódio da temporada 3, episódio 12, com o Carlos Alencastre. Quem quiser ouvir um pouco mais sobre o aquífero, o Carlos Alencastre fala pra gente os estudos que ele fez. Pode continuar, Bruno, desculpa. E na minha pergunta é com relação à segurança sanitária dessa água provinda do Rio Pardo. Olha, Bruno, todas as precauções, questões de vigilância sanitária, a Saerp, a prefeitura, ela tem todas as normas já estabelecidas, e isso é uma coisa natural. Você pegar outras cidades, já pegam também água superficial. Você pega a Franca, ela está aqui próxima, também ele é superficial, é do rio lá de Franca. Então vai ser feita a ideia com esse projeto do Rio Pardo é ter uma estação de tratamento lá na Zona Leste, já captando a água e tratando a água. E aí, ao que tratar essa água, ela já vem pura para os centros de reservações. E aí ele chega nos centros de reservações, se precisar adicionar mais cloro ou flúor, é feito no local, como nós fazemos hoje com os poços. Os poços tiram a água lá do aquífero, ela é pura, mas é necessário colocar o cloro e o flúor. No caso do Rio Pardo, você vai captar, fazer todo o tratamento dela, e aí você manda essa água para o centro de reservação. Vamos pegar São Paulo, que é das represas Guarapiranga e Bilhas, é muito mais poluída do que o Rio Pardo nosso. Sim. Então essa preocupação às vezes que a população tem, alguns técnicos que indicam, mas está pegando do Rio Pardo. Sim, o Rio Pardo não é um rio de baixa qualidade, é de boa qualidade. Você pega, trata, deixa lá a água da maneira correta e manda para o centro de reservação, aonde vai ser misturado, o projeto é esse, você misturar com a água do Rio Pardo. Você tem, hoje nós explotamos, como eu tinha falado, em torno de 6 metros cúbicos por segundo do aquífero. Nós já temos a outorga da Agência Nacional de Águas de 3 metros cúbicos. Então você tira essa água, você diminui a pressão de tirada de água do aquífero, da explotação, mistura essa água e distribui. Não vai existir aquela coisa que as pessoas falam, mas o rico vai continuar bebendo água do Rio Pardo, do aquífero, né, Paulo? E o pobre vai do Rio Pardo. Não. A gente vai misturar essa água porque ela vai ser tão boa quanto do aquífero. E aí você distribui para a população, para os empreendimentos. Hoje nós temos tecnologias super avançadas para o tratamento de água, né? Então, realmente, isso não é problema nenhum. É lógico que a empresa que ela for desenvolver o projeto, ela vai fazer diversos estudos também, né? Estudos de tratabilidade dessa água e tudo mais. E como o Júnior comentou, a água do Rio Pardo, ela é uma água de boa qualidade. Ela recebe pouco esgoto ao longo do seu curso, porque atualmente a maioria das cidades contam com as estações de tratamento de esgoto. Perfeito. É interessante, eu antes de vir para o episódio eu pesquisei um pouco, né, porque eu desconhecia como funcionam os tratamentos de água, quais cidades já tem, né, e eu percebi que tem muito lugar que tem, a gente é privilegiado de ter o aquífero, então acaba que por a gente ter o aquífero, a gente tem esse certo preconceito com águas sem ser subterrâneas, né? E eu tava vendo, e vi também como que eu posso dizer? Um ponto importante, que é a questão da flutuação dos níveis do rio. Isso tudo vai ser levantado em conta, porque às vezes a gente está no momento de cheia, a gente está no momento de escassez de água.
E como que fica isso no projeto? É mais uma curiosidade minha, porque às vezes eu acho, né, que sempre busca uma vazão e nesses momentos vai ter essa diferenciação da vazão que vai ser retirada, não sei. Então, como nós temos já 3 metros cúbicos por segundo outorgado pela ANA, pela agência, ele já está dentro do que o pardo pode nos oferecer. O pardo é caudaloso, ele tem muito mais do que isso. Então, mesmo na época de seca, ele ainda oferece pelo menos os 3 metros cúbicos. Não teremos problemas com isso. Mas, de qualquer maneira, ele vai se misturar ao aquífero. Então, não teremos esse problema de falta de água, né? Mesmo ele, às vezes na época de seca, ele ainda continuará tendo os 3 metros cúbicos. E se for o caso, se a gente precisar aumentar, tenho certeza que aí fazendo o estudo, né, a Agência Nacional de Águas vai liberar mais água para fazer a explotação dele, para retirar dele, né? A gente explota do aquífero e retira do pardo. Mas o pardo ele é caudaloso, acho que ele é nível 2 e consegue estar abastecendo o Ribeirão com tranquilidade. Obrigada. Não se chegou-se nesse número à toa, né? São estudos que são realizados e que passam pelo DAE para comprovar tais estudos e aí sim eles emitirem essa outorga, né? Então, assim, você pega uma vazão baixa do córrego que é considerada para ser utilizada. Entendi, obrigada. Um pouquinho antes da gente começar, a gente entrou num papo que eu achei interessante, quero trazer de volta, que era o lance da gravidade, dos vazamentos, como que essa água do Rio Parto vai entrar no sistema, que eu acho que seria uma explicação bem legal. Para diminuir as perdas, né? Também. Quando nós começamos essa administração com o prefeito Nogueira, nós tínhamos 60% de perda no sistema. Teve alguns números antes que eram números equivocados, não faziam um cálculo correto, mas nossa equipe de engenharia, comandada lá pelo Lineu, a gente veio trazendo isso aí tudo certinho, tudo. Somos ainda certificados ainda, por todos os nossos dados são oficiais, são todos já verificados. Então nós tínhamos 60% de perda. Hoje nós temos 47%. Quem fala isso é o SNIS, é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento. E no final do ano, ele solta sempre a nova tabela. E essa tabela traz do ano anterior, deve trazer esse ano menos que 47% de perda. Então a gente vem caindo ao longo do tempo. Por que cai? Porque está havendo investimento. Então o nosso investimento hoje, quando a gente fala às vezes de ranking, tudo, você não fala do investimento para aumentar a produção, para você trazer água de fora. Nosso investimento é na manutenção. Então tem sido trocado muita rede, fazendo investimento no sistema, esse projeto nosso de perdas, gestão e diminuição de perdas, está fazendo já setorização de vários locais. Então a tubulação de Ribeirão Preto, de algumas regiões como a Central, Campos Elíseos, Vila Tibério, Vila Virgínia, que são os bairros antigos, eles têm as tubulações já antigas, de ferro, de amianto, vão apodrecendo ao longo do tempo, né? E aí a gente vai trocando isso, vai fazendo toda a manutenção e a substituição. A parte da região central, que é talvez a mais complicada nossa aí, a gente tem já um investimento já garantido pelo CAF, que é um banco interamericano, e mais de 300 milhões para o município inteiro, e só para a região central nós colocamos 20 milhões para trocar toda a tubulação de lá. Então, a hora que fizer essa substituição, nós temos certeza que vai diminuindo ainda mais. Então, o do Pardo, o que acontece? São as adutoras novas que saem lá da região da Zona Leste e vêm para centro de reservação, tudo novo. E aí sim distribui por gravidade, e na hora que você faz a gravidade, você diminui a pressão do sistema e aí ocorre menos vazamento. Ocorrendo menos vazamento, as perdas são menores. Então é uma coisa linkada à outra. Esse programa nosso que a gente está fazendo, as adutoras pela cidade, é para fazer a setorização. Nós vamos agora construir 6 novos reservatórios. Esses reservatórios já têm locais da cidade que já tem uma empresa que ganhou isso. São reservatórios novos, viu, Paulo? Não tem mais cimento metálico, é um reservatório, a gente chama que é o parafusado vitrificado, modelo da Sabesp. Já temos 6 locais desses. A hora que colocar esses reservatórios, o poço, em vez de jogar direto na rede, na pressão, jogar para o reservatório descer ali por gravidade essa água, já vai diminuir o vazamento. A nossa ideia é que até o final de 2024
A hora que a gente consegue setorizar, implantar os reservatórios, a gente cai em torno de 30% a nossa perda, que já é um valor bom, não é o adequado, tudo, que o ideal é nunca ter perda, né? Mas já começa a ser algo mais palpável para você ver aonde está sendo desperdiçada a água, onde tem o vazamento, porque aí vai ter a setorização do sistema em Ribeirão Preto, que até então, né, o pessoal furava poço, injetava na rede, o que sobrava na rede ia para o reservatório, e com isso você tinha um problema exatamente desse vazamento, onde são as redes mais velhas, onde tem registro que às vezes cai comporta, tudo, começa a dar pressão no sistema e aí vaza. Então, a Pardo vai trazer também essa água para centros de reservações por gravidade, onde vai também contribuir para a diminuição das perdas. Só uma dúvida. A gente trabalha hoje com uma extração de 6 metros cúbicos por segundo. Sim. Do aquífero. Do aquífero. Se a gente reduzir esses 17% que falta hoje para chegar nos 30%, a gente vai aumentar em quase 1 metro cúbico a mais por segundo. Sim, a gente reduzindo. Na verdade, vai disponibilizar. Sim, vai deixar de se perder, vai estar disponível, o que reduziria ainda mais a necessidade do Rio Pardo. Sim. E além disso, nós temos também a gente tem o SAERP na escola, a SAERP agora está na Feira do Livro de Ribeirão Preto, né? Para conscientizar a população do uso racional da água, né? Se a gente, até foi apresentado naquela palestra do Lineu, na Associação de Engenharia, onde você tem os bairros, né? Você tem nessa setorização, bairros com menos consumo de água e aqueles bairros com muito consumo de água. Então, o ideal que a gente vê, preconiza a ONU, a Organização Mundial da Saúde, 110 litros daria para a pessoa sobreviver ao dia, né? A Ribeirão tem local que dá quase 300 litros por dia a pessoa consome. Então, a gente precisa ainda ter as pessoas ter a consciência de usar de maneira racional a água para poder, no futuro, não ter problema para ninguém, né? É até interessante essa colocação dos bairros. Eu estava presente lá na palestra, eu achei muito interessante o que foi levantado, que o SAERP também informou, né? Que hoje temos uma mudança de pessoas de bairro para bairro, e às vezes a água que está sendo consumida nesse bairro, ela agora mudou para o outro, essa mudança, né? E isso o SAERP já está levando em conta. Você pode falar sobre? Essa é uma questão dos estudos de setorização de consumo de água para exatamente ir ao encontro do que o Paulo falou dos empreendimentos. Os empreendimentos têm crescido na cidade, a construção civil não para, né? Então, para você liberar os empreendimentos, não dá para furar poço. Antigamente se furava poço cada esquina. Hoje não pode. Você tem um problema com o DAE não libera, você tem questões ambientais. Então você precisa daquele poço ser utilizado da melhor maneira possível. E aí isso vai trazer... você tem que estudar aquela região para saber o que você pode liberar. Então, se o poço está lá e ele produz, que é o limite que a gente pode retirar de 250 metros cúbicos por hora, por dia, a gente não consegue colocar mais gente para consumir daquele poço. Uhum. Então, é importante essa conscientização, esse estudo dos engenheiros da SAERP, para poder identificar qual que é aquela região, a setorização que está consumindo água. E aí a gente ir lá para conscientizar mais ainda, liberar empreendimento onde só tem água, né? Porque se você começar a liberar empreendimento para tudo quanto é lugar, daqui a pouco não tem água mais para ninguém, né? E acho que também tentar levar em consideração esses setores que têm mais consumo, eventualmente detectar o motivo disso, né? Às vezes é por causa de questão de classe social, né? A pessoa mora em loteamentos, você tem áreas verdes que são irrigadas, então isso também acontece, né? Sim, existe uma demanda maior. Uma coisa que eu achei interessante, mas eu acho que não sei se ajuda a equilibrar isso. Quando você fala em trabalhar por gravidade, não se interligaria todos eles, né? Porque se interligasse, um lugar que tivesse um consumo menor acabaria suprindo um lugar com consumo maior. O ideal são setores, né? Setores de abastecimento, onde você tem os reservatórios, os poços, e aí você tem aquele setor só para poder você abastecer aquilo lá. Você pode ter, às vezes, uma interligação, mas você teria registros e válvulas de manobra para poder separar um consumo do outro. Porque como você está por gravidade, vai chegar a um lugar também que essa gravidade às vezes não vai chegar, essa água vai descer toda. Então você vai fechando os setores e aquele abastecimento é naquele setor. É importante isso porque você consegue identificar vazamentos, por que consumiu muito lá?
porque teve um vazamento, um rompimento de uma adutora, ninguém percebeu, então você consegue fazer isso. É importante a setorização em Ribeirão Preto. Com isso você vai ter controle sobre a operação do sistema. É interessante. Na palestra do DAERP mesmo, vocês mostraram como ia ser a setorização, né? Eu achei muito interessante até a classificação de quantos poços já temos em Ribeirão. Você tem de cabeça? Olha, nós somos abastecidos por 120 poços. 120. 120 poços outorgados, né, pelo DAE para a Saerp, né? Só que a gente sabe que isso tem muito mais, porque antes você tinha poços particulares que davam-se essas outorgas, né? Hoje é um pouco mais difícil pelas legislações ambientais, mas você tem o da Saerp 120 poços. E acredito que mais de 300 aí de particulares. Eu trabalho diretamente com essa área, a gente sempre trata com o Saerp, o Paulo também, né? Porque eu trabalho numa construtora e a cada lançamento, a gente tem que buscar uma diretriz, o Saerp, para verificar se tem água, se não tem, para entrar nessa comunicação para ver se é necessário fazer poço, se não é. E agora vai facilitar com a questão da água do Rio Pardo, né? Eu vi que esse projeto, o estudo é até 2027 e as obras estão até 2033. Nós temos a previsão de até de 2 anos. Então seria nós estamos em 2023, até 2025 esse projeto esteja pronto. E aí a hora que tiver esse projeto pronto, né? Aí vamos ver qual que vai ser o valor que vai dar isso, para poder buscar o financiamento de como que a prefeitura que vai estar na época, né, como que ela vai tratar isso. Se vai ser pela própria Saerp, se vai ser um financiamento de um banco, da Caixa Econômica, se vai fazer uma terceirização. Então, a ideia é até 2025 estar com todo o projeto pronto, e aí você vê depois como que vai ser feita essa implantação. É uma implantação demorada, ela não é rápida. Nós acreditamos aí que em torno de 5 anos, mais ou menos, para implantar tudo que tenha desse projeto do Pardo. Então, a gente acha que talvez até 2030 que estaria pronto em Ribeirão Preto todo o projeto e a execução da captação e tratamento do Pardo. Isso vai ser ótimo. Vai liberar alguns loteamentos alguns vazios no centro, né? Que o pessoal não está conseguindo construir, às vezes, por causa da falta de água. Caso queira levantar um prédio, aí não dá. A região central ela é um pouquinho mais problemática, porque primeiro você tem a perda dela, devido a toda a tubulação. São redes antigas lá, e as redes de abastecimento, elas são de diâmetros menores que hoje é o padrão, tá? Então, às vezes, não adianta nem você ter água, porque a rede lá vai continuar só passando aquela quantidade, não aumenta mais a vazão. Então, precisava trocar toda essa rede. E é onde a gente conseguiu esse financiamento do CAF. A gente acha que deve estar assinando até o final do ano, para poder já fazer uma licitação e trocar toda a rede da parte central. E a gente tentar fazer pelo método não destrutivo, né, Paulo? Que é menos impactante para todo mundo, que a gente está menos fácil, obras e as interferências que tem, né? Além de você ter que trocar a rede, você tem toda a rede de esgoto também, a rede pluvial. E aí quando você começa a mexer, acaba afetando tudo, né? Como que é esse método? Desculpa, eu não... É um equipamento, um método não destrutivo, é um equipamento que você você fura de um lado do quarteirão e aí ela atravessa por baixo e sai do outro lado. Já fizemos em Ribeirão Preto isso, na época do Afonso, o ex-superintendente. Tem algumas regiões da cidade que foram executadas. Jardim Paulista, Jardim Paulista, ali perto da EARP foi feito. Se não me engano, foi nesse quarteirão de cima da EARP quando foi feito o lançamento disso. Naquela rua acima ali. Isso, foi ali em cima. Foi ali em cima, a máquina assim, ela vai furando e vai saindo e sai do outro lado. E aí puxa a tubulação. E aí você começa a fazer as conexões. E as casas, né, você só faz o colar, vai ligando os hidrômetros. Então, quem está preocupado, porque teve essas perguntas lá na palestra, quem está preocupado com a mobilidade urbana, acabou de recapear o asfalto, isso não vai ter muita interferência? Não. Você faz só uma janela, né? Ou no asfalto ou na calçada, e aí passa o equipamento e ele sai do outro lado. É isso aí mesmo. É muito comum esse tipo de método não destrutivo através do gás, né? Hoje a gente vê bastante implantação de canalização de gás feita pelo método não destrutivo.
É como ele disse, você faz aí um quadrado pequeno apenas para o equipamento estar empurrando a tubulação e buscando na outra esquina. É uma perfuratriz, né? Ela vai indo e depois ela sai do outro lado. Você põe normalmente de quadra em quadra você faz isso, né? Para poder fazer as conexões. Entendi. E voltando à água do Rio Pardo, né? Você tem alguma informação, assim, de como... Para explicar para a pessoa que estiver ouvindo a gente, que não conhece sobre, como que vai ser essa captação, o tratamento? Tem alguma informação ou só depois que vem esses estudos? Não, eu estudo mais. O estudo vai indicar qual vai ser o tipo de tratamento, né? Tem vários tipos de tratamento que você tem pelo mundo. Aqui não acredito que não vai ser talvez o mais simples, porque, como eu disse, o Rio Pardo não tem tanto esgoto, não tem tanto problema. É uma água boa, então deve ser um tratamento mais simples. É uma captação e é a estação de tratamento para deixar a água conforme as normas da Anvisa e tudo mais, e para poder estar soltando. Quais são os tipos de tratamento que a gente tem? Olha, eu não me lembro de cabeça, mas o que pega mais é o de membrana, né? O de membrana, eu acho que até o Linneu pode depois estar explicando melhor para vocês. Ele tem mais informações sobre o método, mas o de membrana é o que mais se aplica em locais com problemas. Assim, só rapidamente falar, eu também não sou especialista nessa parte de tratamento de água, mas basicamente você faz a captação e aí você tem um processo que você chama de coagulação, aonde você injeta um coagulante, que é um produto químico, que vai se misturar com as impurezas, e aí ele vai formar um floco, que aí é o processo da floculação. A partir disso você passa por uma sedimentação, uma filtração, e dependendo da qualidade da água, aí você entra com um tratamento avançado. Entendi. Você tem mais alguma pergunta ou posso chamar o break? Eu ia te perguntar, Júnior, o que você acha que seria, se tem algum entrave, algum problema, o que seria a parte crucial para o projeto dar certo ou não dar certo? Olha, o projeto que eu falei já foi assinado, né, pela Caixa, né, nós com a Prefeitura, a Saerp e Caixa Econômica Federal. Então agora é só começar o processo de licitação. Ele acabou de ser registrado o contrato semana passada. Vamos colocar agora no modelo da Prefeitura, da Secretaria de Administração e mandar para frente, né? E aí devemos fazer para o técnico e preço, para não pegar uma empresa que não tenha conhecimento desse tipo de projeto. E aí o que vai talvez pegar um pouco mais, que vai ser bem verificar, porque essa empresa, o estudo, vai ter que fazer os licenciamentos ambientais. Então vai tudo licenciado e como a gente sabe também, licença ambiental às vezes demora um pouquinho mais para sair. Sim. Mas acredito que isso não deve ter grande problema no nosso cronograma de até 2 anos, está com tudo pronto, né? Vamos ver se a gente consegue adiantar um pouco isso para poder sair. E aí, como eu disse para vocês, acho que o próximo bloco vai ter o Linneu, especialista em saneamento, já foi da Sabesp. Então ele vai trazer mais informações mais técnicas, mais precisas sobre essa ação de tratamento nossa. Perfeito. Entendi. Obrigada, Júnior. Eu quero agradecer a participação do Júnior. Enquanto a gente troca aqui os convidados aqui na bancada, veja esse convite que a IARP tem para você. Roda o vídeo do Meneguzzi aí. Olá, meu nome é Luiz Humberto Meneguzzi, sou o diretor de administrativo aqui da Associação de Engenharia. Queria te convidar para os eventos que nós vamos ter no segundo semestre, especialmente a Semana Técnica de Engenharia a partir do dia 20, onde nós vamos ter algo inédito aqui nessa associação, com a participação de inúmeras empresas de ponta que estão ligadas à engenharia mecânica, principalmente a questão de geração de vapor, transmissão de energia, novas energias alternativas. Vai ser um evento fantástico, fabuloso, com as empresas já confirmando presenças, e nós queríamos convidar você para estar presente, que afinal é a nossa razão de ser aqui da associação. E gostaria também de informar que na associação nós temos excelentes convênios em benefício dos associados. O melhor deles, sem sombra de dúvida, é o convênio que nós temos com a Unimed. Mas nós temos outros convênios também bastante interessantes. Então convido a entrar no nosso site, procurar pelos nossos convênios e verificar aquilo que possa melhor lhe atender. É o maior ou o menor? O maior. Maior.
Estamos Oi, de gente, volta. voltamos. A segunda parte desse episódio é com o Linneu Andrade Almeida, diretor técnico da SAERP. Ele é engenheiro civil e sanitarista, especialista em saúde pública, com experiência em saneamento básico e gestão de perdas. Bem-vindo, Linneu. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida com relação ao projeto Pardo ou qualquer outra coisa sobre saneamento básico. Olha só, ele trouxe o mapa que eu mencionei agora há pouco. Ficou ótimo. Esse mapa vai mostrar para o pessoal qual que vai ser a câmera. O pessoal da produção, se puder ajudar, onde fica melhor para a gente mostrar. Qual se que tiver vai ser a coisa... câmera, se pudesse ajudar a gente aqui, só para apontar. Mostra para essa. Não, é você. Essa daqui, eu acho, ó. Isso, essa câmera aqui. Não, segura, né? Bom, então eu vou dar uma panorâmica do que é o projeto Pardo, né? O projeto Pardo é o sistema produtor do Rio Pardo, né? Ele é um sistema completo, desde a captação, tratamento, elevatórias, adutoras de água bruta tratada, reservatórios e interligação ao sistema existente, interligações, porque não é uma só. Então, esse projeto, conforme está aqui, ele vai abranger, a abrangência dele é para Ribeirão Preto como um todo, né? Então, nesse 3 metros cúbicos por segundo, que pode estar em etapas ao longo do tempo, né? Pode começar com 1 ou 1,5, isso daí o projeto vai definir. E à medida que vai avançando no tempo, né, ele pode chegar até 3, que é a vazão nominal para este projeto aí. E conforme a gente vai aumentando isso, vai diminuindo a explotação do aquífero subterrâneo. Ele trabalhará mais como estratégico. A gente tem que reduzir a explotação do aquífero porque ele está sobre extrair dessa vazão. E a gente tem que reduzir essa vazão, por isso substituição por esta água aí. E a questão do aquífero, ele tem uma capacidade de regeneração de um pouco mais de 1 metro cúbico por segundo, e a gente está explotando quase 6, né? Então nós estamos 5 vezes acima do que seria o equilíbrio natural dessas águas aí. Então nós temos que reduzir isso daí. E esse estudo que foi comentado anteriormente do professor Hirata, da USP, né, que é o CEPA, Centro de Pesquisas de Água Subterrânea, ele vai dar essa estratégia também. Essa estratégia pode ser muito mais acelerado em termos desse projeto, ou a gente pode até ter uma folguinha a mais, além de 2030. Então, esse estudo complementa esse daqui, mas esse daqui é fundamental, é crucial para a sustentação do crescimento da cidade até 2060, o que for aí. Legal. A pessoa que quiser entrar ver essa fotinha aqui, esse mapa, onde que ela pode encontrar? E já é com a gente, né? Mas está no site ou somente com... Não, mas a Duda pode colocar no site se for possível. Por favor. Deixa eu te perguntar, tem algum estudo, por exemplo, vai começar a abastecer uma área primeiro por deficiência ou por proximidade da captação? Olha, na realidade, quando se observa aqui, nós temos a captação, né? Como foi dito aí, a nossa outorga preventiva de 3 metros cúbicos por segundo, esse rio aqui, eu reafirmo, é um rio que tem uma qualidade boa, ele é um rio classe 2. Classe 2 pode ser tratado com tratamento convencional, conforme o Paulo já falou, coagulação, floculação, sedimentação e filtração. Isso é um ciclo completo de tratamento de água, mas neste projeto aqui a gente está solicitando que seja feito um módulo para comparar outros tipos de tratamento mais avançado, que é o caso da membrana, né? Membrana a gente tem 4 tipos: micro, ultra, nano filtração e osmose reversa. É claro que não vai ser ultrafiltração nem osmose reversa, né? Osmose reversa você dessaliniza a água, né? Mas pode ser aí uma ultrafiltração, uma microfiltração. Quando você utiliza métodos conjugados, né? É claro que a sedimentação pode ser diferenciada,
A questão da energia tem que ser verificada, porque quando a gente utiliza tratamento mais avançado, ele é consumidor de energia, né? Então tem que verificar tudo isso. Isso é um módulo que está previsto no projeto, tá? Então, não adianta só ter o tratamento, a captação e aqui a água. A gente tem que distribuir para a cidade toda. Nós temos problemas, né, de demanda na cidade inteira. Então nós vamos sair aqui da captação lá do rio, vamos levar essa água para o Parque dos Lagos, vai ter um centro de reservação aqui, e desse Parque dos Lagos, nas suas imediações, vai ser abastecida com essa água misturada com a água do aquífero. Desse Parque dos Lagos vai para o Catetos, que também, a partir do centro de reservação do Catetos, atende essa área de influência dele, aí manda-se para o educandário, do educandário também se interliga ao sistema existente, do Catetos também vai para o Alto da Boa Vista, nas suas áreas de influência vai ser misturada a água nos seus diversos reservatórios que existem por aqui, e também do Catetos vai para o Monte Alegre, e isso daí também tem a sua área de influência. Então essa água, ela sai do Pardo, tratada de boa qualidade, obviamente, né? Existe tecnologias, existe todo um controle que tem que ser feito, né, pela Ministério da Saúde. A gente tem que atender às portarias. Esta água de excelente qualidade vai estar distribuída para a cidade como um todo, tá certo? A ideia é que esse projeto, a estruturação do projeto, vá fazer todo esse serviço aqui, porque é captação, tratamento, centros de reservação e interligações. Esse projeto vai ser dividido por fases? Quando a gente fala fase, por exemplo, eu posso ter tudo isso daqui, eu tenho aqui a minha capacidade nominal de 3, né? Eu posso fazer 3 etapas de 1 mais 1, né? 1, 2, 3, ou eu posso ter 2 etapas, 1,5 e o outro 1,5 ser construído daqui 10, 15 anos, né? Então, isso o projeto vai estudar essas formas de etapa e a sua conjugação dentro da demanda do próprio município. Porque quando se faz um estudo desse, tem todo um estudo de evolução populacional, né? Para aí você saber em quanto tempo que você vai atingir aquela vazão, né? Então, com isso, você consegue fazer que nem o Linneu falou. Você divide em etapas para você também demandar menos recurso de investimento no início, né? E também avaliar ao longo do tempo se realmente será necessária a implantação de uma segunda etapa. Correto. Porque eu acho que Ribeirão passa por isso um pouco. A gente está tendo um boom imobiliário legal, mas eu não sei se todos os empreendimentos estão com a mesma lotação do que antigamente. Antigamente você tinha 2,5 ou 3 pessoas por residência, e hoje esse número está reduzindo, né? Então mesmo a gente está aumentando o número de residências, mas está diminuindo o número de pessoas, então talvez esse crescimento de consumo não seja linear. Lembrando que a gente tem que reduzir um pouco essa explotação do aquífero. Tá? Isso daí já acaba sendo uma exigência legal do próprio Comitê de Bacias. Então a gente tem que fazer a gestão dos recursos hídricos aqui da melhor maneira possível. E tem algumas cidades, não como Ribeirão, né, que é 100% abastecida subterraneamente, mas tem cidades que têm a captação superficial, na sua maioria, e alguns poços complementando. O inverso do nosso. E a água de Ribeirão vai ser mais poços do que a água do Rio Pardo. Tem uma porcentagem assim que a gente já sabe? Vai ser 2/3 e 1/3. Na realidade, se a gente chegar com 3 aqui e a demanda for 5, 6, então vai ser meio a meio, tá? Se a gente tiver com 1,5, então a gente tira 1,5 de lá e continua, né? Essa diferença, 4,5 que a gente, mais ou menos, a gente fornece, né? Explota 6, 4 a 4,5 água faturada. Né? Que assim, acho que só... E aí, então, vamos... aí é 3, 1,5 para dar os 4,5. Vai depender também do estudo do professor Irata, né? Para avaliar se nós vamos continuar podendo captar conforme estamos fazendo isso ou não. Vamos ter que reduzir para esses poços e tudo mais.
Se de repente esse estudo falar que não pode mais de jeito nenhum, a gente vai ter que correr, né? Correr. Vai ter que correr porque as populações futuras não vão gostar nada das nossas atitudes de hoje. Olha. Muito importante. E eu vi também que a questão das perdas, né? Pelo que eu vi aqui, você tem uma aprofundação melhor de como funciona, como que a gente pode agir nessa questão. E você quer falar um pouco sobre? A questão das perdas, né? A gente tem que entender bem o que significa perdas. Vamos colocar perdas genericamente como águas não faturadas. Uhum. Então, por exemplo, eu produzo 5 e vendo 4, né? Esse 1 aí é uma água não faturada. Uhum. Então a gente tem que distinguir os tipos de perdas, né? A nossa perda geral, como o Júnior já falou, vai ser em torno de 45% para o ano de 2022. Desses 45%, ela tem duas vertentes. As perdas reais, que são as perdas por vazamento. É uma água não faturada, mas ninguém bebeu essa água, né? Ela foi de volta para a natureza. E nós temos as chamadas perdas aparentes. Essas perdas aparentes também é uma água não faturada, mas alguém bebeu essa água. Então, foi por submedição, entrou na residência, mas o hidrômetro marcou menos do que entrou. Fraudes, ligações clandestinas, problemas com gestão comercial. Então, isto daí gera a componente de perda aparente. Então, quando a gente fala de 45%, é a soma dessas duas parcelas. Em geral, um sistema bem administrado, as perdas reais somam aí da ordem de 65% e as perdas aparentes em torno de 35%. Tá? Uhum. Se você deixa ao Deus dará, isso daí é 50-50. Então, se fosse, por exemplo, 50-50, 22,5% é vazamento mesmo, e os outros 22,5% seria uma perda comercial, entre aspas, né? Mas aqui a gente está numa relação de 65% aproximadamente. Então, a nossa perda real mesmo deve estar girando em torno de uns 25%, que é o vazamento, né? O restante estaria como perda, águas não faturadas, mas chamadas perdas aparentes. Alguém está bebendo essa água e não está pagando a conta. E como que funciona o processo de fiscalização? Para a gente entender quem que está, né? Sim. Por exemplo, dentro desse nosso programa amplo de perdas, que já foi falado, a setorização, nós temos uma linha aí que seria a atualização do nosso cadastro. Então, a gente tem que rever o nosso cadastro comercial, atualizar esse cadastro em termos de categorias. Se existir ligação que está fora do cadastro, a gente tem que introduzir o cadastro, porque alguém está bebendo água e essa ligação não existe, né? Então, está sendo consumida. A questão da gestão comercial sempre tem que ser aprimorada. O combate às ligações clandestinas, que seria, eventualmente, essas ligações fora do cadastro, e o aprimoramento da gestão comercial. Com isso daí, a gente reduz bastante as perdas aparentes, né? Mas as perdas reais, a gente tem que consertar vazamento visível, consertar vazamento não visível e fazer a gestão do plano de pressões, que é exatamente a setorização. Quando eu tenho um plano de pressões bem definido, bem controlado, a gente reduz as perdas. Não que não esteja vazando, a gente reduz as vazões de vazamento, tá certo? E não existe perda zero. Isso daí é utopia, não existe, né? Perdas sempre tem. Tanto que a meta do Marco Regulatório de Saneamento, para que todos devam atender em 2033, a perda estipulada como o limite que todos devem atingir é de 25%. 25% dentro das perdas totais, obviamente, somando essas duas aí, a real e a aparente, a comercial e a física, por assim dizer. Tá? E a gestão disso daí tem que ser no dia a dia, é o dia a dia da operação. Se a gente não ligar para essas coisas, as perdas aumentam. Então, a gente tem que ter isso como rotina, a gestão e a redução das perdas. Isso é dia a dia. Assim, acho que só complementando, o Lineu, existe também um programa de substituição de hidrômetros, porque o hidrômetro
adota-se, né, a utilização do hidrômetro por 5 anos, né? Então também tem que se fazer essa troca desses hidrômetros para que você tenha as leituras reais. É só para complementar, foi muito bom você ter lembrado disso. Quando a gente tem um parque de hidrômetro envelhecido, né, mais do que 5 anos, a sua idade média, os hidrômetros que a gente tem nas tecnologias, né, que são usualmente utilizadas aqui, que é o hidrômetro velocimétrico, né, quanto mais velho, ele marca para menos, né? Então, quando eu falo de submedição, como ele está para menos, né? A água que está entrando está marcando menos, né? Então, eu tenho que substituir todos esses hidrômetros aí para que a gente tenha uma medição melhor. Mas mesmo os hidrômetros novos, né, se eu tiver um parque novinho de hidrômetros, eu vou ter submedição. A nossa submedição aqui, ela está muito relacionada com a existência de caixa d'água. Então, as grandes perdas ocorrem nas baixas vazões. Nas casas, por exemplo, um vazamento de uma válvula de descarga, por exemplo, está aquela aguinha saindo, né? E aquilo lá o hidrômetro não registra, porque é uma vazão muito baixa. Então, menos do que 9 metros cúbicos por hora, o hidrômetro não marca. É 100% de erro. De 9 a 15, mais ou menos, pode variar aí de 100% a 5% de erro. Então, esse é um problema da existência de caixa d'água, que é a nossa metodologia aqui brasileira. Tá? Então essa redução na vazão na entrada na casa dá essa diferença. Vazão baixa, o hidrômetro não marca. Porque a inércia dele, dos hidrômetros que a gente tem, classe B aí, de 0,75, a inércia dele é 9 litros por hora. Até 9 litros por hora, o que passar, 9 litros por hora, ele registra nada. E existe, assim, alguma tecnologia que hoje já foi lançada, que consegue tem situações melhores. Por exemplo, existe tecnologias de, por exemplo, hidrômetro pequenininho ultrassônico, né? Mas só que ele chega a ser umas 10 vezes mais caro do que o outro. Dependendo da situação, e a gente utiliza os hidrômetros ultrassônicos para os grandes consumidores, a partir de 300, mais ou menos 300 metros cúbicos mês, a gente já utiliza o hidrômetro ultrassônico. Esse hidrômetro ultrassônico, o range dele de erro é mais ou menos 1%. Desse outro aí é mais ou menos 5%. Quando o hidrômetro está em uso, né? Saindo da fábrica é mais ou menos 5% até a chamada vazão de transição, ou Q2, que a gente chama, e a partir desse até a sua vazão máxima é mais ou menos 2%. Esse é o erro normatizado. Entendi. E sobre as perdas que são não aparentes, né? A física, as aparentes, que aí são os vazamentos. Os vazamentos. Ou extravasamento. Isso. Tem alguma tecnologia também para essa detecção mais rápido? Sim. Existe tecnologia. Bom, primeiro que o nosso cliente, é feita, né? Tem que estar observando. Então, quando a gente vê um vazamento, obviamente está ali, vai lá e abre. Mas a gente tem que fazer uma campanha de pesquisa de vazamento não visível, né? A gente utiliza a metodologia acústica, né? Utilizando haste de escuta. Quando você bate num cavalete, uma haste, uma pessoa experiente sabe, há algum vazamento por perto. Aí vem com um aparelho chamado geofone eletrônico e identifica, aí checa para ver se está mesmo, aí abre e faz o conserto. Existem outros equipamentos, por exemplo, correlacionador de ruídos, né, que você coloca num ponto da sua rede, num registro, e no outro ponto, 100 metros, e ele dá exatamente o ponto onde tem um vazamento. Você vai lá e conserta, porque ele tem cada pico, é um vazamento.
Então, essa é a chamada metodologia acústica. Existe metodologia por gás também, por gás hélio. Se injeta gás hélio na água, aonde sair essa diferença, porque aqui a gente tem hélio, e é uma porcentagem constante. Se tiver mais hélio, então significa que ali tem um vazamento, tá? Então, essa outra tecnologia. Essa questão também existe por satélite, que identifica o cloro na água. Então, se o satélite vê que tem uma mancha de água, que tem um cloro, então sabe-se que ali tem um vazamento de água, então teria que partir por essa acústica ou por gás para identificar o ponto, abrir e consertar, porque não adianta eu falar, tem um vazamento em 30 metros aqui, eu não vou abrir 30 metros, eu tenho que saber onde está. A tecnologia por satélite pode mostrar esses 50, 100 metros, aí você vai lá na rede e acha o ponto, ou pelo correlacionador de ruído, se tiver muito difícil. Por exemplo, correlacionador de ruídos não importa a profundidade. A acústica, que seria uma pessoa passando, obviamente eu tenho que ter uma pressão mais elevada, tem que ter ali no mínimo 8, 10 metros de coluna d'água, e a rede não pode estar muito profunda, no máximo até 1,80 m. Se a rede estiver profunda, aí a gente não vai conseguir pela metodologia acústica, não. E o SAERP faz esse controle por satélite? Não fazemos isso, é uma tecnologia mais moderna, mas a gente faz a acústica, assim como a maioria dos operadores utilizam essa tecnologia. Tanto é que todas as empresas que se prezem têm uma divisão de controle de perdas. Deixa eu lhe perguntar, a gente conversou na entrevista anterior com o Júnior que pretende se reduzir a nossa perda para 30% até 2000. Até terminar o contrato que a gente tem com a Caixa aí, até final de 2024, início de 2025, a nossa expectativa é que a gente reduza para 30% com a setorização, porque hoje nós temos um plano de pressão muito elevado que faz com que a gente tenha as vazões de vazamento grande. Então, na hora que eu controlar essa pressão, a vazão do vazamento reduz. Existe, mas a vazão reduz. Vai reduzir. Então, esta água recuperada é que deverá a gente chegar aí nos 30%. Depois, nós temos que reduzir para 25% até 2033. Aí, a gente tem que continuar fazendo as pesquisas, né? Tem que consertar os vazamentos, tem que continuar fazendo pesquisa. E o custo para você reduzir de 30 para 25, de 25 para 20, por exemplo, fica muito caro. Porque aí a gente entra na substituição de ativos. Então é substituição de rede, substituição de adutoras, substituição de ligações, e isso é muito caro. Tá? Então, por isso que também os 25% é um número bom, não é alto para o Brasil. Por exemplo, a Inglaterra tem em torno disso. Então, grandes países aí de primeiro mundo têm em torno de 20% a 25%, às vezes até 30%. Ponto fora da curva, a gente pode citar o Japão. O Japão me falaram de 4% a 7% de perdas, tá? Mas lá você tem até, como participaram de guerra, tem terremoto, então eles, para chegar nessa excelência, eles levaram mais de 50 anos. É uma tecnologia também mais apurada, não? Então, mas aí a minha pergunta assim, a intenção é realmente no físico, no vazamento físico, não nessa perda comercial. Não, na perda comercial também, porque a gente tem que manter o nosso parque adequado, não envelhecido. Nós temos que coibir as fraudes, tem que fazer todas as visitas dos suspeitos, nós temos que reduzir essas ligações, nós temos que fazer a questão fundiária e regularizar as invasões, porque aquilo lá é uma água que está sendo, entre aspas, roubada, mas é uma água social, que a gente tem que dar a cidadania para aquele pessoal, e uma ligação de água e uma conta de água é um instrumento de cidadania. Sim. É perda de faturamento, né? Se você não tratar, não é? Então isso daí é o dia a dia de um operador. E aí minha outra pergunta, a gente reduzindo a pressão, diminuindo essa perda por vazão, fica mais difícil identificar também, não fica porque diminui? Não, porque a gente, por norma, nós temos que ter pressões mínimas de 10 e máximas de 40 pela norma de
de rede de distribuição, que é a 12.218 de 2017, né? E esta norma já introduziu muitas coisas que eu estou falando aqui de perdas, que antes as normas não se falava de perdas. Nessa daqui fala e diz que o plano ideal, né, entre 10 e 40, é a gente ficar entre 25 e 30 na média. Então, no mínimo 10. Estou te falando que de 8, 6, 8, você consegue identificar até 1,80 m de profundidade, um bom aparelho vai bem. Agora, existem outros aparelhos também, tecnologias um pouco mais recentes, que substituem um pouco esse correlacionador de ruído, que é um equipamento que conversa com outro, ele conversa e ele, através de um software embutido, ele também vai dizer exatamente o ponto onde está o vazamento. Muito bom. E você tendo o sistema setorizado, você tem um controle maior. Então, com isso, fica mais fácil de você atacar o problema, principalmente do vazamento. Interessante. Você tem mais alguma pergunta, Bruno? Estamos partindo para a finalização do episódio. Tem mais alguma pergunta, Paulo? Gostaria de colocar alguma coisa aqui que a gente ainda não perguntou? Gostaria de falar alguma coisa, Lineu? Olha, é difícil eu ter que falar, por exemplo, eu tenho 45 anos de saneamento, né? Então, se eu fosse falar aqui, eu ia ficar sem parar. Então, eu prefiro que vocês tenham alguma dúvida para eu responder. O que você acha de extrema importância para esse projeto dar certo? É uma parte da população, é conscientização? A população é importantíssima, né? Porque ela está acostumado aqui a beber essa água, que a gente só faz simples desinfecção, e o flúor, na realidade, o flúor não é um tratamento de água, ele é uma profilaxia da cárie dentária. O cloro também não é um tratamento de água, o cloro é uma barreira sanitária, tá? Então essa água em síntese, ela não precisa de tratamento. Já a água do Rio Pardo, sim, precisa de um tratamento, né? Mas quando essa água estiver tratada, ela tem a mesma qualidade que a água do aquífero, né? Ela vai ter lá os seus produtos químicos, vai ser removida a impureza e no final das contas, se você beber uma água e beber outra água, você não vai ver a diferença nenhuma. Tá certo? Então a população tem que estar ciente de que extrair água do Rio Pardo não tem problema nenhum. A água terá tanta qualidade como a que ele bebe hoje. Se a gente olhar para São Paulo, que tem, região metropolitana de São Paulo, que tem mais de 20 milhões de habitantes, 21, 22 milhões de habitantes, toda a água consumida lá é água de superfície, né? É buscado até a 80, 100 quilômetros da cidade, por meio de 8, 9 sistemas produtores. Hoje aqui nós temos 120 sistemas produtores, porque cada poço é um sistema produtor. Isso traz uma oneração ao nosso pessoal operacional, em termos não só de qualidade, como também de trabalho para manter tudo isso daí. É muito mais fácil operar lá São Paulo do que operar isso daqui em Ribeirão. Tá? Então, a população tem que estar do nosso lado para que a gente tenha água para eles, para os filhos e para os netos. E isso daqui vai garantir isso daí. Tá? E para os empreendedores que têm a garantia dos seus investimentos colocado aqui com a água suficiente para os seus futuros. Tá? Então, todos têm que cerrar a fileira aqui em prol de Ribeirão Preto, porque isso daqui é fundamental para o futuro de Ribeirão Preto. Um dos grandes gastos da Saerp, além do gasto com o pessoal humano, é com energia por causa desses poços, né? A gente gasta mais de 100 milhões, quase 25%, 30% da nossa receita vai para pagar energia elétrica. Porque a gente está explotando água a 100 e poucos metros de profundidade. Aqui vai ter, obviamente, um consumo de energia menor, mas nós vamos ter um gasto operacional que não temos hoje no tratamento de água. Então, isso sempre tem que pôr na balança, né?
Mas, obviamente, nossa água subterrânea ela é mais barata mesmo. Tá? Lineu, muito obrigada por vir bater esse papo com a gente. Acredito que esse episódio vai ser muito rico para quem está tentando entender como vai funcionar essa captação de água, né? Não sei, gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer. Muito obrigado, pela sua presença, pelo seu tempo, por tirar as nossas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Paulo, também por nos acompanhar. Eu também agradeço a todos, que é isso, é um prazer. Esse é o Painelcast, o podcast da EARP. Você pode nos ouvir no Spotify e YouTube, quer dizer, ver e ouvir, e só ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Os links estão no @EARP e no @Painelcast. Aproveita para avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências. Siga a gente nas redes sociais, no @EARP e no @Painelcast, e compartilhe o episódio. Conta pra gente o que você achou. Até mais.